Boa tarde. É, Estamos na quarta aula de História, né? Hoje é 5/3/2021 e nós vamos falar um pouco sobre a chegada da família real no Brasil. No ano passado, nós vimos as grandes revoluções, tanto francesa como da Inglaterra, a Revolução Industrial. E devido a essas revoluções, né, mais especificamente da França, Portugal entrou num conflito com Napoleão Bonaparte. E o rei fugiu para o Brasil, certo? E eu vou explicar melhor nesta aula. Esse capítulo é importante para que vocês entendam até o capítulo sobre a proclamação da República, né, que é o primeiro capítulo do livro de História. Esse daqui não precisa olhar para o livro, vocês vão só aprender um pouco sobre esse tema. Bem, a vinda de Dom João para o Brasil, certo? Por que é que a família real veio para o Brasil? Portugal mandava no território que hoje é o Brasil. Era o dono desse território. O rei de Portugal também era o rei do Brasil. Só que nós éramos a colônia. Portugal era a metrópole e nós éramos a colônia. Então, na metrópole ficavam os grandes industriais, o rei, os nobres, né? As classes altas ficavam na metrópole. E quem vinha para a colônia eram os navegadores, alguns comerciantes, né? Eram as pessoas mais pobres que vinham atrás de ganhar a vida aqui na colônia. Mas, devido à Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, ele toma o poder na França. Vocês lembram disso? A gente viu na aula passada, né? Revolução Francesa. E ele começa a invadir outros países da Europa. Ele quer aumentar o poder da França na Europa. E um desses países que Napoleão tenta ganhar é a Inglaterra. Só que ele não consegue ganhar da Inglaterra. A Inglaterra tinha a melhor marinha do mundo. A Inglaterra tinha os melhores navios. E Napoleão Bonaparte, ele tem uma ideia que ele chamou que foi chamada depois de bloqueio continental, que vocês podem até pesquisar na internet. O que era o bloqueio continental? Ele proibia que os países do continente comprassem e vendessem mercadorias para a Inglaterra. Ele chegou para Portugal e disse: olha, eu não quero que você mande mais nenhuma mercadoria para a Inglaterra. Ele chegou para outros países e disse isso, porque ele queria que o pessoal da Inglaterra passasse dificuldade, passasse fome, não tivesse munição para as armas, não tivesse, né, alimentação. Era um bloqueio, era como se ele tivesse feito uma parede impedindo que os países comercializassem com a Inglaterra. Só que Portugal tinha uma tradição de amizade com a Inglaterra, não respeitou essa ordem. E Napoleão invadiu Portugal. Napoleão ameaçou Portugal. Então, antes de Napoleão Bonaparte aprisionar o rei de Portugal, que era dono do Brasil, né, o rei fugiu. Ele pegou a família real, né, a rainha, o príncipe Dom João, as outras pessoas e mais 15 mil pessoas e vieram para o Brasil, fugidos de Napoleão Bonaparte. Então foi por esse motivo que a família real veio para o Brasil. Foi no ano de 1808, certo? Então o que foi o bloqueio continental? Foi a proibição imposta por Napoleão Bonaparte para que outros países comercializassem com a Inglaterra. Então, em janeiro de 1808, né, o príncipe Dom João, ele e sua comitiva chegaram a Salvador, na Bahia, e pouco tempo depois desembarcaram no Rio de Janeiro. Com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do império, antes era só em Portugal, agora vem para o Brasil. Então, vamos lá, vamos pensar. Se a família real vem para o Brasil, então tinha que construir muita coisa aqui no Brasil. Foi quando construíram a Biblioteca Nacional, o Teatro Nacional. Foi quando foi criado o Banco do Brasil,
os primeiros museus. Então, onde a família real estava, tinha que ter uma estrutura para ela, né? Antes não tinha, porque a metrópole era em Portugal, não era aqui. Então não tinha nem necessidade de fazer, né? Os portugueses achavam que não precisava fazer isso no Brasil, que era só uma colônia. Então, com a mudança da corte para o Brasil, o Rio de Janeiro substituiu Lisboa como cabeça do Império Português. Lisboa, pessoal, é a capital de Portugal. Então, a principal cidade do Império Português era Lisboa. Agora, a principal cidade é o Rio de Janeiro, que é o local onde mora quem? A família real. Então, durante o tempo que Dom João esteve aqui, ele estabeleceu uma aliança com as elites de São Paulo e de Rio de Janeiro. As elites é a camada que tem mais dinheiro, a elite. Agora, o que eu quero que vocês entendam, como foi essa aliança, esses acordos? Essa aliança ela se deu por meio de negócios e por meio de casamentos. Então, os negócios entre eles envolvendo terras e comércio. Então, Dom João, né, fez negócios relacionados à terra e comércio, envolvendo alimentos, ferramentas, né, para as elites. E também estabeleceu aliança através de casamentos. Então os casamentos com as famílias locais e dos empregos que ele concedia, né? Então, por exemplo, ele arrumava um casamento de um grande fazendeiro com um grande empresário, né? Estabelecia acordos através de casamentos. Quando Dom João chegou, ele ordenou que fosse feita uma coisa chamada abertura dos portos. Eu deixei em negrito e eu vou explicar o que é. Antes da família real chegar aqui, no Brasil só podia entrar mercadorias de Portugal. Os portos eram bloqueados para outros países. Todo mundo sabe que portos é onde tem os navios, né? Então, se chegasse um navio aqui da Inglaterra ou de outro local, não podia vender mercadoria no Brasil. Só podia vender e comprar mercadoria se fossem embarcações portuguesas. Aí vocês podem perguntar, professor, mas por que isso? Pronto, eu vou explicar. O produto de Portugal vinha do preço que os portugueses queriam. E nós, brasileiros, ficávamos obrigados a comprar daquele preço, porque não tinha outro país que oferecesse. Era proibido. Então só vinha produtos de Portugal. Vocês estão entendendo? Era uma maneira dos portugueses venderem do preço que eles queriam, do jeito que eles queriam. E aí, quando Dom João chegou, ele pegou e disse, bom, agora a família real está morando aqui é a sede do Império Português, nós temos que fazer comércio com o mundo todo. Aí ele pegou e ordenou a abertura dos portos. A abertura é permitir que os portos brasileiros recebessem navios de qualquer parte do mundo. Para o Brasil, a abertura dos portos significou o quê? O fim do exclusivo comércio metropolitano. Foi o que eu expliquei. Exclusivo era o controle do comércio do Brasil pelos portugueses. Os portugueses controlavam o comércio no Brasil. E aí houve a liberdade de comerciar com outros países. E isso foi bom para quem? Para a Inglaterra, porque a Inglaterra queria vender os produtos dela aqui. A administração joanina. Joanina, pessoal, é relacionada a Dom João, certo? Não é uma mulher, é a Dom João, o príncipe. Então, quando falar administração joanina, está relacionada a João, a Dom João. Com a chegada de Dom João, a cidade do Rio de Janeiro recebeu uma série de melhorias. A área foi ampliada, abriram-se vias públicas para facilitar a circulação de pessoas. Vias públicas são ruas, né? Abriram-se ruas. As casas ganharam janelas envidraçadas que permitiam a entrada de luz. Por influência inglesa, os ricos começaram a fazer jardins ao redor das casas e passaram a comer com garfo e faca. Então houve uma mudança imensa
na capital, né, devido aos hábitos, devido aos costumes dessas pessoas que vinham da Europa. E aí, em 1815, 7 anos depois que Dom João chegou, ele fez o seguinte: ele elevou o Brasil à categoria de reino. Então, antes era Reino de Portugal, agora é Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é uma região do sul do país, do sul de Portugal, certo? Então o Brasil agora era um reino a partir de 1815 e a sede do reino era o Rio de Janeiro. E aí nós temos uma atividadezinha só de 5 questões, muito simples, que vocês podem tanto resolver pelo que eu falei, pelo vídeo que eu vou passar, tem um vídeo, viu, depois da atividade, assistam o vídeo todo, como vocês podem procurar na internet. Então, pessoal, uma boa semana e até a próxima. Imagine que num dia qualquer, os brasileiros acordassem com a notícia de que o presidente da República havia fugido para a Austrália, sob a proteção de aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele teriam partido sem aviso prévio todos os ministros, os integrantes dos Tribunais Superiores de Justiça, os deputados e senadores e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais, a essa altura, tropas da Argentina já estariam marchando sobre Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Abandonado pelo governo e todos seus dirigentes, o Brasil estaria à mercê dos invasores, dispostos a saquear toda e qualquer propriedade que encontrassem pela frente e assumir o controle do país por tempo indeterminado. Difícil da gente pensar, né? Agora imagina como é que a população portuguesa não se sentiu. Desesperada, desamparada, porque de repente o rei e sua corte fugiram para o Brasil. Por que isso aconteceu? Esse é o tema do Tempo de Estudar de hoje. Para a gente entender por que a transferência da família real portuguesa para o Brasil aconteceu, a gente vai ter que lembrar de algumas coisas que você aprendeu antes. Em 1808, Napoleão Bonaparte, líder dos franceses, invadiu uma série de países europeus. E naquela época, seu inimigo principal era a Inglaterra. Para tentar dar prejuízos e aí derrotar os ingleses, Napoleão Bonaparte tentou impor o tal do bloqueio continental, que era uma proibição dos países da Europa do continente de comercializarem com as Ilhas Britânicas. Os portugueses estavam na mira de Napoleão, até porque eles eram aliados da Inglaterra, porque tinham feito alguns acordos desvantajosos no comércio com eles. Nessa situação tensa, Napoleão dá um ultimato: ou os portugueses se aliavam aos franceses, ou ele iria invadir Portugal. Nesse impasse, Dom João acaba fazendo um acordo com a Inglaterra. Os ingleses iriam escoltar pelo Oceano Atlântico a corte em fuga de Portugal até o Brasil, e em troca, quando chegassem no Brasil, os portugueses iriam abrir os portos da colônia para as nações amigas. Uma coisa que meus alunos sempre me perguntam é por que o destino da família real portuguesa foi o Brasil. Pensa comigo, em todo o Império Português, era o Brasil a colônia mais lucrativa. Então, vir até o Brasil era uma forma de proteger. E a Inglaterra? Qual era o interesse da Inglaterra na transferência da corte para o Brasil e na abertura dos portos? Bom, isso é mais fácil de explicar. Desde 1500 até 1808, existiu o tal do Pacto Colonial, que era uma exclusividade do Brasil só comercializar com a sua metrópole, Portugal. Se houvesse essa mudança, como acabou acontecendo, os ingleses agora poderiam vender suas mercadorias para cá e comprar as matérias-primas extraídas aqui do Brasil. Quer uma prova de que foi a Inglaterra que levou a melhor nesse episódio da transferência da corte para o Brasil? Eu te digo, 2 anos depois foram firmados os Tratados de 1810, que era uma regulação sobre as tarifas de importação de produtos estrangeiros para o Brasil. No caso dos ingleses, a tarifa era baixa, fazendo com que as mercadorias chegassem baratas aqui no nosso país. Essa taxa era até menor que a dos portugueses, só para vocês terem uma ideia. Para receber a família real portuguesa, a colônia passou por uma série de transformações, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, que teve ruas embelezadas, alargadas, com calçamento, tudo para ter uma cidade mais chique para receber a corte. Quando você recebe alguém diferente, alguém importante na sua casa, você também não arruma para receber essa pessoa? Pois é, a ideia é mais ou menos essa. E também porque eles eram nobres de uma grande e importante família real europeia, não pode esquecer disso, né? Para você ter uma ideia da quantidade de transformações, se liga na lista.
foi criado o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, a Academia Militar, a Escola de Medicina e a Gazeta do Rio de Janeiro, também chamada de Imprensa Régia. Houve também uma reação dos habitantes da colônia, porque o preço das coisas subiram, porque os comerciantes estavam tentando conseguir um lucro maior com a presença dos nobres aqui, e também essa convivência com a corte e os membros do Estado português. Tem até uma história bastante conhecida das letras PR que foram colocadas nas portas de algumas casas aqui do Rio de Janeiro. PR era uma marca de príncipe regente que significava que as pessoas que eram habitantes daquelas casas tinham que se retirar para que pessoas da corte passassem a viver ali. Loucura, né? E o povo carioca, até de uma forma bem humorada, interpretou esse PR de príncipe regente como ponha-se na rua, dessa galera que agora perdia suas habitações. Agora, vale perceber que muitas dessas pessoas saíam de suas casas como se fosse uma grande honra, porque estariam cedendo suas habitações à grande corte portuguesa. Outra coisa que mudou foi o crescimento da importância do Brasil dentro do Império Português. Deixou de ser uma mera colônia e foi elevado no ano de 1815 a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Vamos ver se você entendeu mesmo. Antes o Brasil era uma colônia, ou seja, estava abaixo de Portugal dentro do Império Português. Agora era um Reino Unido, ou seja, estava na mesma condição dentro do Império. Agora veja que contraditório. A corte portuguesa tinha vindo para o Brasil para garantir sua colônia mais valiosa e acabou, na verdade, acelerando seu processo de aumento de importância e de independência política, que acabou acontecendo em 1822. Que mudança representou para o Brasil a abertura dos portos no início do século XIX? Porque depois de 1808, o Brasil podia comercializar com países que fossem aliados a Portugal. Era, na prática, o fim do pacto colonial. Vamos lembrar o que a gente falou hoje, então? No início do século XIX, o líder dos franceses, Napoleão Bonaparte, invadiu uma série de países na Europa e tentava derrotar os ingleses por meio do bloqueio continental. Os portugueses estavam aliados com a Inglaterra e não fizeram uma aliança com Napoleão. Com isso, Napoleão invadiu Portugal e a corte portuguesa fez um acordo com os ingleses. A marinha britânica ia proteger o rei e sua corte até o Brasil e, em troca, assim que chegasse aqui, o monarca português ia abrir os portos da colônia para as nações amigas, principalmente para a Inglaterra. Já no Brasil, a corte fez uma série de transformações importantes, que fez com que o Brasil crescesse em relevância no Império Português. O resultado foi que, em 1815, o Brasil já não era mais uma colônia, mas um Reino Unido a Portugal e Algarves. No, no, no. Yes, I've been everywhere. Os portugueses acabaram ficando do lado... Não, sabe o que é? Na sala de aula isso sai, mas aqui todo mundo olhando pra tua cara. Pois é.